Olá, minha gente, estamos aqui no Café para Mulheres, mais uma vez, tomando esse cafezinho gostoso e levando esse papo de mulher para mulher com pessoas muito importantes, com mulheres que fazem a diferença nessa nossa caminhada planetária. E principalmente hoje, como o nosso papo é para mulheres na cultura feminina. E hoje, gente, eu tenho uma convidada que tanto tempo a gente se conhece que a gente estava até rindo, que a gente não sabe nem como a gente se conheceu, de tanto tempo que faz que a gente está nessa caminhada, né? Então, seja bem-vinda, minha amiga querida Marinês Roncoim. Seja bem-vinda, minha linda! Saúde! Obrigada, Sandra. Muito obrigada pelo convite. É uma delícia estar novamente aqui com você, porque você é uma inspiradora das mulheres, é uma incentivadora, e eu falo isso por experiência própria, porque muitas das coisas que eu melhorei enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, foi porque você cutucou. Foi porque você instigou, porque você acreditou. Então, você é fundamental, assim, na vida das mulheres, de todo mundo que passa por você. Você faz uma diferença realmente. Não estou falando só para rasgar elogios, não. Estou falando porque eu vivi isso e colho frutos desse relacionamento que a gente teve lá, ó, faz muito tempo. Tem muito tempo, né? Era uma Marinês, né? E depois da Marinês ela desabrochou. Foi tão lindo isso, Marinês, tão lindo, né? Porque você enxergou coisas que eu não enxergava. Pois é, né? Isso que é o grande barato, principalmente quando a gente faz leitura vibracional. A gente consegue ir um pouquinho além e dar uma força, né? As Marinês. Nossa, que legal, super honrada e muita gratidão pelas suas palavras. Nossa, isso aqui, sabe, me dá assim aquele incentivo, aquele estímulo para nunca desistir, seguir em frente, que o caminho é esse, sabe? Eu acho que isso aí é muito fundamental. Isso também não quer dizer que a gente está colado, né, Vanessa? Porque cada um segue o seu caminho na hora certa, no momento certo. E todo mundo acha que a gente tem, já começou, não, tem que ficar junto, não, tem nada. O seu caminho comigo é um, depois você tem o seu caminho com você mesmo, eu tenho o meu comigo mesmo, tenho com as outras mulheres. Junto em vários momentos e depois a gente se separou e voltamos. Então, a gente foi seguindo o fluxo da vida mesmo, né? Exatamente. Isso é muito importante, seguir o fluxo da vida. Talvez a vida ficasse menos pesada se as pessoas trabalhassem com o fluxo real. Não criasse expectativas e forçasse coisas, né, Marinês? Antes da gente conversar mais um pouco, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo dessa caminhada, quem é Marinês Roncoim? Ah, meu Deus, Não vai fugir. quem sou eu? Eu acho que é uma descoberta a cada dia, sabe? A gente começa, vem numa família, aprende muitas coisas, aquela cultura, aqueles padrões. Mas depois a gente o mundo vai ensinando outras coisas, e aí a gente vai tendo que mesclar um pouco, entender, né, aquilo que a gente aprendeu com aquilo que dentro de casa, com aquilo que a gente aprende fora, mas também com aquilo que é a nossa essência, que talvez seja o mais difícil, a gente encontrar isso, né? E eu acho que ao longo da minha caminhada eu fui descobrindo isso, né? Encontrando pessoas como você, por exemplo, que foram instigando essa descoberta. Então, a Marinês é uma pessoa que está em busca constante, né? Não para, né? De saber quem eu sou internamente, ser muito fiel a minha, aos meus valores, aos meus propósitos. Não consigo fazer algo que vá contra isso. E isso Sim. tem ficado cada vez mais forte, ao longo dos anos foi ficando cada vez mais forte. E, Então, não e Marinês, não dá para ser diferente. eu tenho visto isso, porque como a gente estava falando no começo, a nossa caminhada é longa. E eu fui vendo isso mesmo, sabe? É, esse seu propósito em relação a você, né? Você é sempre muito interessado em buscar e se encontrar dentro desse caminho. Você investia nisso para você. E só que tudo dentro do limite, até você poder enxergar qual seria o seu caminho. E olha, um dos caminhos que eu me apaixonei, que você trouxe na nossa caminhada, foi o caminho das ervas. Você lembra daquela fase das ervas? Foi incrível!
Foi. Eu pensei isso lá na Natureza Sagrada, mas você me trouxe uma outra memória de muito tempo atrás, quando a gente fez esse trabalho na Caixa Econômica, quando a gente. Nossa, Marinês, que caminhada! Mas foi um momento muito bacana, né? Desse Eu nosso me reencontro. lembro daquela tenda que vocês montaram, que era maravilhosa. Assim, as pessoas chegavam naquela tenda. Naquela época eu trabalhava com o Reiki, naquela feira, lá na Caixa Econômica, foi com o Reiki. E era Sim. uma tenda linda que vocês tinham montado para mim, sabe? Você e a Vânia. Ó, me vem na memória agora aquela tenda assim. E olha, e a tenda era linda mesmo, né? E detalhe, gente, a gente montava, quando a gente montava as tendas, a gente ia lá, a gente montava, costurava, fazia toda uma decoração, cada tenda era diferente uma da outra. Uhum. Gente, a gente ralava, a gente deixava ninguém fazer nada, só a gente estava lá, a gente ficava quase que um dia Mas inteiro ficavam montando. lindas, ficavam lindas. Ficavam lindos, né? Ficavam lindos, né? Nossa, Marinês, foi tão legal. Eu acho que a descoberta com as ervas, ou quando você trouxe tudo isso, aquilo ali abriu também entrou uma dimensão de consciência muito grande, que você trabalhava muito com isso, era muito Sim. interessante. Uhum. É, e é legal isso que você está falando, porque quando a gente faz os cursos, Sim, a gente aprende a técnica, né? Mas eu acho que as sim, pessoas precisam descobrir o seu jeitinho de fazer. E sim. nesse especificamente, com as ervas, eu criei todo um sistema, Foi, né? Eu desenvolvi ali, eu montei uma mesa e ficou uma coisa maravilhosa aquilo, né? Mas foi mesmo. não é daquele jeito que eu fazia, não era ensinado no curso, mas do jeito Sim, que eu desenvolvi com os chakras que eu imprimi, e aí a forma como eu ia colocando para que se identificasse as ervas, foi muito legal aquilo. foi muito legal. Foi muito bacana. E era um momento, né, Marinês, que a gente não falava muito sobre isso, né? Você trouxe isso como uma coisa muito É. pioneira mesmo. A forma de você trabalhar foi bem pioneira mesmo, foi muito bacana mesmo, né? Mas só que a gente. Você sabe o que também me lembra? Revista, lembra das revistas que a gente fazia na Natureza Sagrada? Você sabe que até hoje a gente fala sobre valores, né? Eu nunca deixo de fazer a mesma Não, coisa. mas eu acho que valores é essencial na vida. Se você não tem valores, E a gente puxava na cabeça, eram 10 colunistas, a gente puxava lá, vem a Sandra, qual é o tema desse mês? E a gente fazia, todo mundo escrevia igual. Foi uma caminhada linda, uma caminhada de crescimento, uma caminhada que eu acho que a gente até encontrou o nosso próprio caminho. Porque a partir dali a gente teve um tempo que a gente não ficou junto, e você me veio, quando realmente você veio outra vez com essa força, com essa energia, você veio com uma coisa chamada terapia reencarnacionista. E isso daí, eu acho que foi foi e é, né, um caminho maravilhoso. Eu sei que geram outros, a bioenergética, explorar Saint-Germain, a investigação do inconsciente, meditação emocional, foi tudo um processo. Mas a terapia reencarnacionista, ela veio com muita força. Fala para as mulheres que nos ouvem, o que é a terapia reencarnacionista? Por que que você abraçou essa vibração linda? olha, ao longo da minha caminhada, nesses 30 anos como terapeuta, né, Sim, sempre na busca, chegou um momento que eu sentia falta de alguma coisa, sim. né? E o que que era essa coisa? E aí eu me deparei com a terapia reencarnacionista, que é essa terapia que lida com o espírito, com a nossa maior essência, a nossa, o início mesmo, né? E esse ser divino, de luz, que está aqui encarnado, ele se perde nas coisas materiais, ele se perde nesse mundo. Por isso, tantas dores, tantos sofrimentos. E quando eu entendi a profundidade da terapia reencarnacionista, isso me preencheu de uma tal forma que ela vai muito além da técnica, entende? Porque é um trabalho orientado pela espiritualidade. Todo o trabalho, as conversas que a gente tem nas sessões, elas são orientadas. A gente tem intuição, não só eu como terapeuta, mas a própria pessoa que vem para a terapia, muitas das vezes elas falam assim: eu não sei por que eu estou tocando esse assunto, que eu não tinha pensado nele. Ou seja, a espiritualidade sempre orientando, auxiliando para que a pessoa fale, toque naqueles pontos que são importantes para desenrolar mesmo, para ela se libertar daquelas dores, daqueles sofrimentos, ou ter um entendimento mais ampliado sobre qualquer questão.
Sim, E junto com a conversa que a gente faz, como uma terapia tradicional, nós temos a investigação do inconsciente, que é diferente de regressão, porque não é hipnose, não há um direcionamento para nenhuma questão que a pessoa traga, e, e é a espiritualidade que vai trazendo para a própria pessoa aquilo que ela pode recordar e o que ela precisa recordar para destravar aquele nozinho que está emperrando a vida dela, para ela começar a entender o que está acontecendo. E aí tem Maria, curas incríveis nesse sentido, curas da alma, curas sim. físicas, muito incrível. E É uma Marilene, caixinha de surpresas. não, e quando você abraçou a terapia reencarnacionista, você encontrou dentro de você uma liberdade. Ali, como você falou de nós agora, ali você também quebrou seus nós, quebrou seus tabus, quebrou seus preconceitos. Ali você conseguiu conquistar a liberdade, ou seja, você voou para onde você queria ir. Voando, né? Não voei, voando, porque assim, a cada momento, não é porque a gente trabalha com a técnica que a gente já se resolveu, muito pelo Sim, contrário. Acho que quem busca esse caminho é o que tem mais coisas para resolver, para entender, para poder auxiliar os outros. sim, Então, eu continuo nessa busca. Passei ano passado por uma fase difícil, um mergulho profundo, de tristeza, até um pouco de depressão, sim. mas eu estou hoje me sentindo muito mais fortalecida, porque eu estou com outro entendimento a respeito de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui, e inclusive mais conectada ainda com a terapia reencarnacionista, com esse propósito, com esse projeto da espiritualidade no plano terreno, entendeu? Então, assim, a gente passa por fases, como é o fluxo da vida, né? Então, tem altos e baixos, e dessa baixa que eu passei, emocional e física, hoje eu estou me sentindo muito mais fortalecida. Mas é essa caminhada que a gente faz, porque não é porque a gente tem uma baixa que a gente vai ficar mal para sempre, muito pelo contrário. Sim. Quando a gente vai se conhecendo, se trabalhando, quando você sai de uma crise, você sai muito mais fortalecida, porque tem um ganho ali, porque você tem um aprendizado naquilo. Né? Eu não deixei de ficar triste, eu não deixei de ficar melancólica, quieta em casa, sem querer ver ninguém, entendeu? Eu não deixei de fazer nada disso, eu vivi tudo isso. Só que sai muito mais fortalecida. A gente consegue sair com uma outra força que você não sabe nem de onde que é, mas ela, Então, ela você consegue administrar melhor, né, Marinês? Consegue administrar melhor as situações, né? eu não fiquei me debatendo, eu não fiquei Sim. assim me criticando e achando ruim porque eu estava vivendo aquilo, entende? É essa outra compreensão que a gente vai adquirindo dentro desses processos que a gente vai vivendo terapêutico, né? Você sabe disso também, porque você Sim, vive, né? Desse sim. processo. A gente não briga mais porque alguma coisa deu errado, a gente tenta entender aquilo para algo melhor, para ter um avanço, para ter um crescimento. Então, eu acho que essa é uma grande diferença para quem busca esse autodesenvolvimento. Não, e você trouxe uma coisa aqui muito legal. Você trouxe esses nós, essas questões das pessoas irem desenvolvendo, buscando, enxergando, vendo, entendendo o espírito, entendendo uma série de questões. E nós temos uma cultura que é muito oprimida e reprimida, que é a cultura desse feminino. Você acha que a terapia reencarnacionista, a nível de visão, de expansão, de ver além, ela traz uma luz, a gente está falando sobre isso, aqui a gente fala de mulher para mulher. Então, você acha que ela traz uma luz para as dificuldades que a mulher contemporânea vem passando? Você Uhum. acha que ela abre um caminho diferente? Eu acho que abre. Uma coisa que eu percebo é assim, a mulher tem muito apego, né? Apego a todo o teu contexto familiar, família, ainda mais é família, filho, é aquela coisa do controle, pais quando são mais idosos, né? A mulher quer ajudar, mas aí tem
a gente vai vendo também que embaixo disso tem um controle, tem um medo, né? Sim, Acha que se controlar, ela consegue levar melhores condições, e nisso, às vezes, ela vai se atropelando, atropelando no outro, atropelando a si mesma, porque ela passa por cima dos seus próprios limites, né? Então, quando a gente começa com esse trabalho da terapia reencarnacionista, os mentores vão mostrando esse padrão da personalidade que esse espírito vem manifestando cada vez que reencarna, e o quanto isso atrapalha no processo dele de crescimento e de evolução, e quanto ele atrapalha os outros também. Porque não é porque ele tenha muito amor e que ele deseja ajudar que ele está ajudando. Ele precisa entender isso. sim, E o outro tem exatamente. limites de entendimento, o outro tem desejos que são diferentes do seu, e o que eu percebo, além é, nesse comportamento, é uma resistência na mudança, uma resistência no soltar. Soltar esse seu padrão interno, soltar o outro, deixa o outro viver. Sim. Né? Esse apego é uma coisa complicada, né? Mas isso aí já é até cultural, né? A gente já vem aqui para poder dizer que tudo é nosso, né? A gente tem essa questão do ego, do eu, né? De olhar só para si, querer só para si. Realmente, você está trazendo uma coisa incrível, né? Esse padrão, Uhum. ele é um padrão muito arraigado ainda, né? Então, principalmente na mulher, você trouxe isso bem bastante, o apego. A mulher quer controlar, ela quer cuidar, né? Ela quer abraçar e deixar tudo embaixo das saias dela. É uma sessão, como você falou, ela não resolve a vida de ninguém, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que falar, né, Marinês, para as mulheres que estão ouvindo a gente. As pessoas querem ali encontrar uma pílula mágica, não vai funcionar assim na terapia reencarnacionista. É uma consciência, é um processo É um para ela processo. poder ir caindo fichas, é por aí mesmo. Isso. E às vezes as pessoas acham que, por ser um trabalho orientado pela espiritualidade, ela vai fazer apenas uma sessão e vai resolver, vai entender tudo. E não é assim. E não Sim, adianta fazer muitas investigações do consciente, de você ficar recordando situações que podem ser do passado desta vítima, como pode ser de outras experiências. Porque se você não faz a mudança que precisa ser feita, você só tem uma informação que aí não adiantou nada, né? sim. Aí Agora, fica a apostila de dentro da gaveta, né? é, Ou a apostila quando você faz um curso, ou então achando que o milagre vai se fazer presente só por conta daquela sessão. E não é isso, né? agora um detalhe desse trabalho da investigação do inconsciente Sim, que eu quero colocar, que é diferente dos outros processos de recordação de vidas passadas, que é o nosso objetivo nesse trabalho não é saber quem você foi, e se você fez alguma coisa de ruim no passado, nada disso. sim, É perceber o padrão da sua personalidade que você vem repetindo. Como você entende as situações, como você reage e o que você sente. E depois, que é a cereja do bolo, é recordar o que acontece com esse espírito depois que ele desencarna. uau! É ele chegar no, ser resgatado, chegar no plano espiritual, recordar se passou por tratamentos, depois que ficou bem, se foi estudar, se foi assistir palestras, se fazia terapia, com o que ele trabalhava no plano espiritual, porque aí é que vai estar a cura desses padrões que ele manifesta enquanto está encarnado, e essa recordação é como se fizesse um link aqui para que esse espírito que está encarnado aqui hoje recorde o que ele já aprendeu, o que ele já melhorou, para que isso se manifeste aqui hoje na encarnação e ele possa seguir de uma forma mais leve, mais consciente. Essa recordação é o ponto-chave do nosso trabalho, porque não é só recordar, é a sensação de leveza e bem-estar que a pessoa fica quando termina esse trabalho,
é assim, uma coisa impressionante. Tem gente que não quer nem voltar, né? Mas tem. Não, não, verdade. Não, e você vê, né? Essa recordação ela traz uma ressignificação, né? A pessoa sai de lá com um novo padrão. Uhum. É uma mudança muito brusca, né? Uma mudança realmente quase que radical, quando ela reconhece isso, quando ela vê isso, né? Quando ela entende, ela reconhece. E aí, aquilo que eu falei antes da resistência, né? Sim, E aí, o ser encarnado, que tem uma estrutura importante para ele estar encarnado, que é o ego, sim. atua fortemente no plano terreno, e aí vem a resistência. Ele enxergou, ele entendeu, mas vem a resistência do tem que ser do meu jeito, aqui. Pois é, né? Aí é que entra Vê, o embate, e por isso que precisa da terapia para ajudar, auxiliar nesse processo sim, de correção do raciocínio, das orientações que a espiritualidade passa, entendeu? Então, o entendi. processo terapêutico ele é de apoio para ajudar a pessoa nessa caminhada, É né? verdade. Porque muitas das vezes ela não consegue entender profundamente tudo que vem na investigação. Então, a gente tem que destrinchar aquilo tudo para a pessoa entender. Pois é, né, Marisa? É que nem na leitura vibracional. A gente vê coisas ali que a pessoa. Aquilo ali vem de outras vidas, né? E aquilo ali está ali, ou está em defasagem, ou está em excesso. A gente tem que encontrar o caminho do meio, né? E às vezes a pessoa, ela vê, a gente dá todo um diagnóstico, mas aí a gente tem uma coisa de falta de disciplina, de Uhum. apego, de baixa autoestima. Aí vem uma série de processos que a terapia realmente ela vai fazer um efeito bacana, andando paralelo com toda essa investigação, vamos dizer assim, e Uhum. realmente não é mágica. Isso eu acho tão importante a gente falar. Isso. Não é mágica, é processo de dia a dia, um dia de cada vez, né? Para Uhum. poder fazer esse trabalho. E olha só, eu sei que Deixa é eu uma só falar conversa, uma coisinha aí com deixa, relação claro, à leitura vibracional que você fez para minha sobrinha sim, neta, sim. e eu quero aproveitar e te dar esse retorno. A minha sobrinha, que é a mãe, Ah, e o pai, eles ficaram extremamente emocionados, falaram uau, que foi o melhor presente que eles ganharam. que maravilha, Inês! Entende? Então, assim, é um presente, são informações para o resto da vida dessa É verdade, criança. Não é, é para o momento que nasceu, é para o resto da vida. Porque são informações que tanto os pais vão poder ler e a cada momento com mais profundidade, porque a gente vai entendendo mais profundamente à medida que a gente sim, vai enxergando o ser crescendo e lendo, né, fazendo a leitura da vibracional, e depois a própria criança, quando for maiorzinha, ela também vai poder ter essa leitura, porque eu fiz um livrinho, eu escrevi tudo. que Eu lindo, fiz um Inês! livrinho. Eu podia ter tirado até foto para você, esqueci. Eu ia Eu adorar fiz uma um tira. livrinho escrevi tudo, inclusive a tua explicação toda, e mandei para minha sobrinha neta, Sim. que vai ficar para ela depois, quando ela crescer, e Aham. mandei um outro bilhetinho para os pais explicando o que, que era. Olha que legal, porque, olha, você vê como é que as coisas são importantes, você está trazendo uma coisa tão importante. Quando uma criança nasce, a gente faz a leitura vibracional, é uma direção, como você mesmo disse, para a vida dela, vida, né? Porque aqui a gente está numa polaridade, às vezes ela pode estar numa frequência negativa, precisa mudar, ela olha a leitura dela e vê o potencial daquela cor para ela poder restaurar aquilo que está errado, está em desequilíbrio. E é uma orientação maravilhosa para os pais, porque eles começam a educar conforme Educar. está na alma. Né? Isso. Então, ele não vai educar porque ele quer, porque está repetindo o padrão, porque eu estou fazendo projeção do que eu não consegui para o meu filho, ou então o que eu quero. Não, aquela alma, educa mediante a alma daquela criança, respeita todo Uhum. o processo de vida, né? Nossa, fiquei feliz demais, eu não tinha tido esse Não, eu falei, dia. cara, eu preciso me lembrar de falar isso para a Sandra, porque eles ficaram muito emocionados, muito, muito emocionados com a leitura. Foi incrível para eles e acho que vai ajudar muito, com certeza. Porque isso que você falou, que é para ajudar naquele ponto que a alma necessita, que ela está mais fragilizada. É o que a gente Exatamente. faz com a terapia reencarnacionista também. A alma tem uns deslizes, umas deficiências, algo que ela não desenvolveu ainda e que ela precisa desenvolver.
Esse é o ponto que a gente trabalha para que seja um ser integral realmente, como Joana de Ângeles fala, né? Um ser Exato. integral. Que, por sinal, eu sou fã de Joana de Ângeles, né? Nossa É Senhora. maravilhosa, né? Oh, oh, alma maravilhosa, né? Nossa Senhora, ela trabalha com muita coisa, principalmente com a psicologia, né? Que é fantástico, né? O Exato. trabalho dela é muito fantástico. É. Nossa, olha, o Marinês, você vê como é que é importante a gente poder dar foco a essa alma. Na realidade, a gente tem que dar foco ao corpo, porque o corpo ele é o nosso veículo de movimento aqui para poder trabalhar os dharmas, os karmas e como a gente quiser falar. Mas essa alma, ela tem que entrar, você trouxe até isso agora. Nós somos seres holísticos, nós somos seres corpo, mente e espírito. Quando as duas coisas trabalham em harmonia, a gente encontra a luz, a gente encontra a liberdade, a gente encontra o amor dentro da gente, para a gente cada vez mais se tornar um ser humano muito melhor, muito melhor. E eu acho que você está trazendo uma luz, porque muita gente não conhece a terapia reencarnacionista, principalmente muitas mulheres. E realmente, a partir do momento que elas tiverem consciência de que não é pílula mágica e que eu vou me encontrar comigo mesma, Isso. eu acho que muda tudo, muda tudo. E você tem dado cursos disso. E são muitos, Marinês, nossa, Tem muitos. curso de formação em terapia reencarnacionista, tanto para profissionais quanto para pessoas leigas que Sim, querem para o próprio desenvolvimento pessoal, entendeu? Também é possível fazer, isso né? é fundamental, eu acho que isso é fundamental. É uma terapia, né, gente? Mas é uma abertura, né, de portal para você mesmo, né? Você mergulhando no seu campo, na sua alma, quase que uma constelação de um outro nível, e uma E leitura de um outro nível, um nível mais profundo, né? Marinês, se você porque tiver. acontece muita coisa, né? Dentro desse trabalho, não é Sim, só você recordar o passado, a espiritualidade é que sabe o que é importante no momento. Né? sim. Então, deixa eu te contar até um caso interessante que Ah, teve uma conta. vez. Eu estava atendendo uma moça Ah, morando fora do Brasil e ela tinha dado à luz há 2 meses. Mas o trabalho era para a mãe, não tinha nada com a sim, filha, né? E, e tem uma possibilidade da gente fazer esse trabalho da investigação do inconsciente, que é usando um canal, uma outra pessoa acessando por ela, já que ela estava longe do Brasil, né? aham, E aí vem o quê? Quem que se manifesta? Qual é a história que a espiritualidade traz? O espírito que nasceu como filha dela veio explicar o que aconteceu na hora do parto. Por que quê? Foi um parto muito difícil, sim, muitas horas, extremamente difícil. Aí o espírito veio e fala assim: olha, quando eu ia nascer, eu recordei que eu ia encarnar e eu não queria ir mais, eu queria voltar. Eu fazia força para voltar, por isso que demorou tanto para nascer. dificuldade. Ah, que loucura! E aí ele falou tudo isso, né? Trouxe Falou, a todos aí os. falou que não queria ficar aqui, que tinha concordado em vir, mas queria voltar. E aí pediu desculpas e falou assim: eles me falaram que você vai ser uma boa mãe para mim. Você me desculpa, fui eu que fiz toda a confusão na hora do parto. Que lindo. Essa criança já tinha 2 meses que tinha nascido, Sim. chorava dia e noite. Depois desse trabalho, nunca mais ela chorou e essa mãe ficou em paz, porque ela entendeu que a culpa não tinha sido dela, porque a mãe achava que ela tinha feito alguma coisa errada, Sim. mas ela tinha feito todo um pré-natal bonitinho, entendeu? Tudo certinho, né? Na hora Gente, H, menina, a criança não nascia, mas aí o espírito vem e explica. Então, esse isso trabalho com a terapia reencarnacionista não é só recordar o passado, é aquilo que eu te falei. A espiritualidade vai trazer aquilo que é importante para a pessoa no momento. sim, sim, é verdade. É Aí, onde você cai a ficha para soltar o nó, né? não dá para poder ir adiante. Então, isso foi muito lindo, foi libertador para os dois, entendeu? Hoje a menininha está, sei lá, acho que com 4, 5 anos, aí linda, maravilhosa, né? Mas é isso. Então, tem histórias assim, tem coisas incríveis que acontecem, né? Mas Sim, tem que olhar para esses padrões, né? O mais comum são esses padrões mesmo de personalidade que a gente precisa melhorar, corrigir, né?
Não, e é verdade. E, não, e olha, a gente parece que não, mas o nosso tempo vai terminando nessa história, né? Como a gente fala, né? E como a gente fala, às vezes, parece que não falou nada, né? Mas isso é uma loucura. Mas olha só. E tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, mas claro que a gente vai voltar, claro que a gente vai trazer muita coisa boa aqui para poder falar, para poder trazer com um tempo maior, né? De repente a gente faz uma live pelo canal e a gente vai trazendo essas questões, né? Eu vou pedir para você fazer, falar duas coisas numa consciência só para a gente poder tomar nosso último gole de café. Vamos até tomando logo antes. Nosso último gole de café, que delícia! Que café rápido, nossa, foi muito rápido. Olha, duas coisas. A primeira, se chegasse uma carta para você do universo, e o universo fala assim, você tem direito a um desejo. Qual seria o desejo? E junto com isso, você poder enviar uma mensagem, uma frase, uma energia, o que você quiser para as mulheres que estão nos ouvindo. Olha, se eu recebesse essa carta do universo, eu só tinha um desejo, de estar 100% conectada com ele, com esse universo, sem a menor dúvida, sem um pingo de dúvida do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que realizar, daquilo que eu me comprometi, sem insegurança, sem desistência, porque tem momentos que eu sinto isso, entendeu? E eu queria ter essa fé, essa certeza na vida 100%, para não ter essas baixas, entendeu? Nossa. Mas acontece, né? A gente está na 3D, né? Mas se tivesse um desejo assim, né, aquela lâmpada mágica, né, realizar o desejo, meu desejo seria esse: olha, eu quero 100% de certeza e nada de dúvida, e aí para poder seguir e falar assim, estou entregue, porque tem momentos que eu falo isso mesmo, né? Eu sempre falo assim, mentores, olha, eu estou à disposição. Estou à disposição, eu me coloco à disposição para o trabalho, qual é o projeto, qual é o trabalho que eu tenho que fazer, entendeu? Sim. Então, é isso. Então, maravilha. E a nossa mensagem? A mensagem para as mulheres, eu acho que busquem vocês, o seu interior, encontrar a tua verdade. Sim. A gente precisa encontrar a nossa verdade, que é a nossa maior liberdade. É verdade, é verdade. Marinês Roncoim, gente, só bênção, só maravilhas nesse momento, muito grata, honradíssima por você estar aqui no nosso café, e quanta coisa, quanta memória boa, a gente acabou tratando tomando o nosso café. Uhum. Gente, gratidão, Titi, gente. Muito obrigada pelo convite, Sandra. Muito sucesso nesse teu projeto, como sempre, que você faz, vários trabalhos com as mulheres. É muito gratificante. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Nossa, a gente está junto. Também todo sucesso do mundo para esse trabalho lindo que você está fazendo. Já faz uns anos, eu tenho acompanhado de uma forma muito, muito feliz. Eu saber que você encontrou esse caminho, ele te define, sabe? Isso é muito legal. Muito legal. Gente, vemos aqui Marinês Roncoim trazendo essas maravilhas para a gente, para você, mulher que está nos assistindo nesse espaço tão legal que é o Café para Mulheres. Mas olha só, não deixa de ir lá no nosso canal, não deixa de se inscrever no Filosofia Papo Cabeça com Café, porque lá você vai encontrar não só o Café para Mulheres, mas outros programas também muito ligados a esse universo feminino. Para dar like, divulga, porque cada vez que vocês nos divulgam ou divulgam o nosso programa, isso que vocês aprenderam hoje, vocês ouviram hoje, inclusive da Marinês, vai ser distribuído por um número de mulheres que precisam ouvir essa narrativa. Até o nosso próximo programa. Beijo, Marinês. Gratidão. Gratidão.